Oiê, bem-vindos ao Pauta Aberta, um podcast para a gente falar sobre vida, carreira, maternidade e o que mais der na telha. Eu sou Marcela, sou mãe de 3, empresária, uma pisciana apaixonada pela vida e que ama falar. Eu sou Roberta, sou psicóloga, sou mãe de 2, casada, tagarela e diretora de ensino do Colégio Evolução. E quando 2 tagarelas que amam falar se juntam, é isso aqui que dá, né? Eu nem tô acreditando que a gente já tá no nosso 4º episódio. Feito. Não, na verdade, 5º episódio. Quinto tô episódio. louca. 5º episódio, Não, gente. isso, quinto episódio. Que trajetória legal, né? Muito feliz com o que a gente tá trilhando. Agradecer a nossa audiência, né? Todo mundo Exatamente. que tá escutando, dando feedbacks, sugerindo. Inclusive, o tema de hoje foi sugestão do nosso público. Lá no começo, a gente abriu uma caixinha de perguntas, perguntando o que é que o pessoal queria ver e ouvir, né, no nosso podcast. E muita gente, você viu, falou que queria ouvir um pouco da nossa experiência de parto. E aí a gente trouxe para vocês um pouquinho da nossa experiência de partos, porque a gente pôde desfrutar de 2 experiências incríveis da sua forma, com experiências transformadoras da sua forma. E acho que hoje vai ser assim um lugarzinho, vocês vão conhecer um lugarzinho que talvez possa ressignificar algumas trajetórias, né? Aprender outras, compartilhar de dores e delícias de terem vivido esse momento. E eu tô muito ansiosa para esse momento. Muito especial dividir isso. Muito. Eu nunca falei assim para ninguém. Eu não fiz aquele relato de parto bem legal, né? Que as pessoas compartilham na rede social. Eu falei brevemente sobre as minhas emoções naquele momento e etc. Mas eu nunca dividi. Acho que poucas pessoas sabem como foi que eu cheguei até aos meus partos, né, como é que eu vivi esses partos, tão próximos um do outro, tão próximos, e tão transformadores de formas distintas. Verdade. Porque são experiências completamente diferentes. Verdade. Né? Eu, diferente de Roy, eu já postei, né, acho que 2 dias depois 2 dias depois que a Helena nasceu, eu fiz um relato, inclusive longo, né, no meu Instagram, dividido, sei lá, em 3, 4 partes. Mas hoje, quando eu releio, eu vejo que faltou muita coisa. Fiz muito no calor da emoção ainda, muito cheia de ocitocina. Então, faltou muita coisa. E eu acho que vai ser interessante. Inclusive, quando a gente fez aquele episódio sobre maternidade com Gabi, mais uma vez, nos directs surgiram: ai, gente, fala de parto, vocês não falaram de parto. Exatamente. Tanto é que hoje a gente não trouxe nem convidado, né? Hoje a gente tá sem convidado. Sem convidado, não. Nós somos as convidadas especiais. Seremos as protagonistas hoje. Exatamente. Já é muita coisa pra gente falar. Se trouxesse outra pessoa aqui, ia ter que ser 3 horas de episódio, né? E foi uma coisa assim, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai fazer hoje? E aí, vamos discutir a pauta, vamos bater a pauta. E rapidamente a gente bateu a pauta, pá. E Marcela, a única preocupação que ela levantou foi: preste atenção no tempo. Aí eu disse: Marcela, não, o tempo vai ser tranquilo. Cada episódio a gente aprimora mais o tempo. Ela fez: Roberta, eu falaria 4 horas seguidas sobre o meu parto. Só sobre o dia. Sobre o dia. Não foi sobre o meu parto, sobre o dia do parto. Aí eu disse, muita coisa. Tá bom. Então vamos ficar atenta a isso. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro, né, para quem estiver escutando, quem estiver assistindo a gente, que isso aqui não é para ditar regra para ninguém. A gente aqui não vai defender parto X, parto Y. A gente vai compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências e acho que a gente tem propriedade para falar, né? Você passou por 2 partos, uma cesárea e um parto normal. Eu passei por 3 partos completamente diferentes, cada um do outro. Foram 2 cesáreas e um parto normal. Então, é a nossa experiência. A gente não quer ditar nada pra ninguém. Pelo contrário, a gente quer... Não é a nossa regra do certo, do errado. Isso. Tem que ser assim, você tem que... Não tem, como eu falei no episódio sobre maternidade, quem não assistiu, assista o episódio 2. Essa questão do tem que, por favor, ninguém tem que nada. Aqui, realmente, como eu coloquei no início, são as nossas dores e as nossas delícias de termos vivido essas experiências. E aí, vamos começar, Marcela? Bora, vamos começar. Quem que começa? Pau ímpar, brincadeira. Não, pode começar, fica à vontade. E assim, eu já tô aqui. Já que eu não tive a oportunidade, que eu não fui escolhida, brincadeira, para viver esse dia,
eu tô aqui já ansiosa. Então, vamos lá. Vou começar com o meu. Eu tive 2 cesáreas nos meus 2 primeiros filhos. Como eu disse, cesáreas completamente diferentes. E foram 2 cesáreas, de certa forma, difíceis. João nasceu de 37 semanas. Foi uma cirurgia muito tranquila. Eu me recuperei muito rápido. Então, assim, em termos de cirurgia, tudo, eu não tive nenhum problema. Mas ele, por nascer de 37 semanas, ele teve um desconforto respiratório. Precisou ficar na UTI, neonatal, ficou 11 dias na UTI neonatal, contraiu pneumonia. Então, foi muito difícil, eu tinha só 21 anos. Foi uma situação super difícil. No meu segundo parto, foi uma cesárea agendada, que aí isso é uma coisa que eu digo assim, eu me arrependo muito, eu acho que o bebê tem que ser respeitado no momento. A de João não foi agendada. Não foi agendada. Tinha uma indicação para cesárea naquele momento, às 37 semanas, todos os exames ok, tudo tranquilo, mas na hora do nascimento ele apresentou esse desconforto, ele já foi direto para a neonatal, para a UTI neonatal. De Nanda, eu agendei a cesárea. Eu estava com 39 semanas e alguns dias, foi agendada. E isso eu afirmo assim, que eu me arrependo muito, porque eu acredito muito que o bebê tem que ser respeitado. O bebê que diz o momento que ele precisa nascer, que ele vai nascer, 39 semanas, não precisa sair naquele momento. Mas ignorância, infelizmente, né? A tua consciência dessa necessidade do bebê vem pós teu parto? Ou tu eu ia falar sobre isso? Como foi pra tu? Porque assim, tu falou sobre o parto agendado e é uma prática no Brasil, né? A gente não, assim, é muito comum, infelizmente. Isso é uma prática no Brasil. Mas a tua consciência da hora do bebê vem quando? Em que momento da tua vida? Então, tive o parto de Nanda, mais uma vez, foi um parto super tranquilo. Minha sogra é obstetra, ela estava dentro da sala de cirurgia. Disse que foi tudo muito tranquilo, tudo muito bem feito, mas enquanto eu aguardava, né, na época dava banho, né, antes de ir pro quarto, o bebê tomava banho. Todo mundo saiu do quarto para dar o banho, para assistir o banho de Nanda, e eu fiquei sozinha. Tava me sentindo um pouco mal, mas ok, era uma cirurgia, a gente não pode esquecer que cesárea é uma cirurgia, né. Tava deitada, comecei a passar mal, a neném já tava no meu colo, e eu, mãe, não tô me sentindo bem. Aí mãe fez, não, isso é o calor, você tá com calor, porque tava cheio, a gente sai com frio, né, por causa da anestesia. Aí ela tirou, você tá com frio, com calor por causa desse monte de lençol, quando ela tirou, eu tava tendo uma hemorragia. Eu tive, chama atonia uterina, uma atonia uterina. Eu tive uma hemorragia, minha pressão foi para 4/2, então eu quase via, né? Minha médica, ela já não estava mais lá, mas ela voltou muito rápido, ela agiu muito rápido, ali mesmo no quarto, não conseguiu nem levar, não dava tempo nem de voltar para a sala de cirurgia, ela agiu muito rápido. E não só ela me salvou, como também preservou o meu útero, né? Porque é muito comum nesses casos precisar fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, e eu não precisei passar por isso. Mas, de certa forma, foi traumatizante também. E depois disso, eu mergulhei no mundo da internet, né? Da maternidade, da internet, e comecei a aprender muita coisa que eu não conhecia até então. Então, eu vi que pode ter sido, certo, essa atonia, porque o meu útero não estava pronto ainda, né, como foi agendada, meu útero não estava pronto. Tem N fatores, né, que podem ter acontecido. A atonia uterina é a causa número 1 de morte materna, né, no pós-parto. Então, eu comecei a aprender, eu comecei a pesquisar. Foi quando eu comecei a ver realmente sobre o parto normal, sobre o parto natural, parto vaginal, né? Tem tantos nomes, tantas nomenclaturas, né? Sobre uma via de parto. Uma via de parto completamente diferente daquela que pra mim era normal, assim, não passava pela minha cabeça, para que eu vou sentir dor? Pra que eu vou passar por isso? É só chegar lá e fazer a cesárea e pronto. E que, na verdade, assim, não existe a prática da escolha. Não é comum, não é que não existe. Não é comum a prática da escolha por qual via de parto você deseja trazer seu bebê ao mundo.
né? Existe um perfil cesarista de médicas. E aí você acaba escolhendo a sua médica porque você confia, porque você tem vínculo, porque sabe da competência, ou por ter trazido milhares de bebês. O Brasil é uma das maiores taxas de cesáreas do mundo. Do mundo. Você vai para os Estados Unidos, isso não existe. Na Europa não existe, é o parto vaginal. Isso. Mas isso é tão enraizado com a gente. Minha mãe teve 3 cesáreas, minha madrasta teve 2 cesáreas, então para mim é cesárea e ponto. E depois do nascimento de Nanda, como eu te disse, quando eu entrei nesse mundo materno da internet, que eu sempre, até no outro episódio eu falei, eu sempre estudei muito, sempre li muito, mas a internet é um mundo, né? A internet tem muita coisa. E eu comecei a sonhar com aquilo ali. Com um parto vaginal. Era meu sonho. Antes de a gente evoluir com esse teu sonho, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tivesse 2 experiências, vou botar entre aspas, porque eu não posso dizer que foi negativo, porque você recebeu os amores da sua vida, sim. Né, naquele momento. Mas assim, foram 2 experiências difíceis. Isso. Né? Você tem João, e aí com 21 anos, João entra no UTI, e você, teoricamente, sai do hospital, que você não sai, você fica no hospital. Fiquei no hospital, uns 11 dias. Você consegue ficar uns 11 dias, mas você não tem seu bebê no seu colo. No 6º dia que eu consegui colocar ele no colo. Ou seja, você passa 6 dias. Ou seja, foi uma experiência difícil. Isso. E aí, Nanda nasce. E aí, quantas horas depois? 2 horas, 3 horas depois? Ela nasceu 7 horas. Isso foi umas 8h45, mais ou menos. Ou seja, 1 hora e meia depois. Você quase perde a sua vida. Você passa por um procedimento importante, né? Ali você precisou de intervenção médica. Isso. E aí, quando tu passa isso tudo, assim... O que é que sobrou de você nisso tudo, assim? O que é que vinha na tua cabeça? Tu ficava com medo de morrer? Porque assim, ou com medo de perder, ou medo de morrer. O que é que você extraiu? Isso logo depois, de experiência, Marcela. Logo depois, eu fiquei... eu tive uma tomada de consciência. Não foi logo, mas foi um tempo depois eu tive uma tomada de consciência muito grande. Ainda no puerpério? Não, eu tive baby blues no pós-parto de Nanda, não sei se teve alguma coisa a ver, né, com essa experiência, mas depois eu comecei poxa, eu podia ter aprendido mais, eu poderia ter sabido mais, eu não deveria ter marcado o parto, e foi, né, não foi de imediato. Tu se culpou? Não, eu não me culpei porque eu sabia que eu tinha feito o que eu sabia fazer naquela época. Você fez o melhor que você pôde na condição que eu tinha. Exatamente. Mas, ano após ano, eu fui nutrindo aquele sonho de viver um parto vaginal, um parto normal. Eu assistia vídeos e vídeos e vídeos no YouTube sobre parto normal, aquela coisa. Mesmo quando eu já não tinha mais planos de ter outro filho. Você engravidou, você lembra? Não, Roberta, tem um parto normal. Que parto normal? Sua louca, não sei o quê. Não, Roberta, um parto normal. Não. Gabi depois engravidou. Aí eu, não, Gabi, você tem que ter um parto normal. E etc. Abusinei tanto no ouvido dela que ela acabou com 6, 7 meses, mudou de médica pra tentar um parto normal. E eu colocava na cabeça dela. A mulher do meu personal trainer. Beijo, Casey, beijo, Anabelle. Grávida, eu ficava mandando os vídeos pra ela. Não, olha, diga pra Anabelle pra ela ter um parto normal, porque eu mandava vídeos pra ela, um monte de coisa. Tipo, ninguém podia ficar grávida perto de mim, que eu ficava lá. A gente vai falar sobre isso, pessoal, que a gente talvez tenha uma lavagem de roupa suja hoje. Talvez eu tenha sido um pouco chata, mas enfim. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso hoje. E em janeiro de 2021, tava conversando com Gabi. No mar. E disse pra ela, eu fiz uma grande frustração que eu vou levar pra minha vida, que eu nunca vou ter a experiência de viver um parto normal. Isso eu já estava grávida e não sabia. Logo depois eu descobri que estava grávida. E a primeira coisa, assim, antes de pensar assim, meu Deus, eu não tenho nenhum quarto pra colocar, né, nem no apartamento, né, porque já estava todos os quartos ocupados, já estava... Antes de qualquer coisa, eu fiz, agora eu vou poder ter meu parto normal. Então, E eu passei minha gravidez inteira 100% focada no meu parto. Eu passei realmente, assim, eu era a grávida insuportável, talvez.
Tá, a gente precisa falar sobre isso, pessoal. É muito sério isso. Eu talvez fosse a grávida mais insuportável, mas... Você é uma pessoa, na verdade, muito objetiva. Então, tu tinha uma meta. Eu tinha, exatamente. Não importava então, assim, o que ia acontecer. Você ia cumprir a sua meta. 2021 foi o ano que eu fui mais fitness na vida. Eu fui todos os dias pra academia. Eu treinava, eu agachava. Cada exercício que eu fazia, cada vez que eu agachava, a barriga lá em cima, cada vez que eu agachava, eu fazia isso aqui vai ser pro meu parto. Isso aqui vai ser pra ajudar o meu parto. Mentalizou um bocado. Mentalizei muito. Eu assisti tudo que podia existir na internet, Netflix, sobre isso. Todos os filmes, todos os documentários. Eu li livro. Eu tinha doula. Várias sessões com minha doula. Eu fiz fisioterapia pélvica. Religiosamente, desde são quantas semanas? Acho que 26 semanas, 28 semanas, não lembro. Eu comecei a fisioterapia pélvica 2 vezes na semana. Não faltei nenhum dia, era impecável. Então, assim, eu realmente me dediquei para aquilo ali. Eu me dediquei de mente, trabalhava a minha mente. Eu dizia, meu parto vai ser 48 horas, eu tinha certeza. Aí, tia Oswaldo, né, meu padrasto, que 48 horas, você tá louca? 48 horas de parto. Eu fiz, se for menos, eu tô no lucro, porque tô me preparando para 48 horas de parto. Então, realmente, eu fiz tudo e eu não tinha medo. Muitas pessoas, mas você teve 2 cesáreas, é perigoso, seu útero vai explodir, minha médica garantiu não, né, minha médica disse que era possível, é mais perigoso sim, mas que era possível. E eu confiei nela, acreditei nela, também li muito, né, que não era uma coisa impossível, e fui. Só que eu tinha um medo irracional. Eu morria de medo de gestações que iam para 41 semanas, 42 semanas. Eu tinha muito medo disso, muito medo. Não tivesse medo de não conseguir? O meu parto? Exato, o seu parto, tão sonhado parto, porque assim... Foi realmente uma preparação. Eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa preparação, todo esse foco, todo esse desejo, porque era assim, sabe assim, vou conseguir. E assim, me veio esse insight agora. Eu acompanhei toda essa luta, porque é uma luta assim, não é uma luta, essa construção. Não é luta, foi uma construção, porque você queria muito, então você foi, tudo que pudesse ser favorável para que você tivesse um parto normal, você fez. Tudo. Alimentação, isso. Você cuidou da sua alimentação, você cuidou do seu bem-estar psíquico, você cuidou do físico, você se preparou em todas as esferas. Precisa preparar a pelve, vamos lá, o que é que eu preciso preparar a pelve? Preciso de uma assessoria. O que é que eu vou fazer? Então, todos os protocolos foram seguidos. Mas existia a possibilidade, por exemplo, de você ter intercorrências naquele uma intercorrência, ou né, o bebê ficar mal posicionado, enfim. Eu não sou médica. Os batimentos. A questão dos batimentos, o bebê entra em sofrimento, o bebê fica muito alto, não se posiciona corretamente. Então, assim, é uma possibilidade. Existem muitas mulheres que passam por esse tipo de situação, que se preparam e não conseguem. Você falou sobre medo, mas tu não contou com essa possibilidade? Contei várias vezes, inclusive eu nem gostava de falar, porque eu achava assim, se eu falar eu vou atrair isso, mas eu pensava e meu pensamento era o seguinte, se eu não conseguir, eu vou ficar muito frustrada, eu vou ficar muito triste, muito frustrada, mas... Foca aqui, por favor. Alguém olha pra mim, como assim, querida? Eu tinha isso na minha cabeça, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito frustrada, eu vou ficar arrasada, mas... Não, você não ia ficar arrasada. Não. Gente. Mas eu sabia que era uma possibilidade, sim. Era uma possibilidade, mas eu procurava não pensar muito nisso. Eu procurava mentalizar mesmo. O meu medo de passar das 40 semanas, eu tinha assistido um filme horroroso. Não recomendo pra ninguém. O filme é lindo, maravilhoso, mas ninguém assista. Principalmente se você estiver grávida. Nossa, esqueci o nome agora. Aquele da Netflix, que a mulher perde o bebê. E tinha passado, né, das 40 semanas e etc. Eu tinha muito medo disso. E era muito irracional, porque eu sabia que 40 semanas não é um bolo que vai passar do ponto, se você, né, deixa o bebê no forninho. Mas eu tinha muito medo desde o início. E desde o início, assim, na primeira consulta, eu falei sobre isso com minha médica. Então, quando eu fiz 40 semanas, eu fui nela.
estou com muito medo. Porque, assim, 40 semanas, nada de Helena dar notícia de que queria nascer. Continuava treinando, ia andar na praia, tomava banho de mar, comia tâmaras, ficava naquela bola e nada de Helena querer nascer. A gente marcou para mais 2 dias na frente para fazer se não, nada acontecesse, fazer o descolamento da placenta. É placenta, né? Isso. É descolamento da placenta. Da placenta não, da membrana. Como é, menina? Esqueci o nome. Esqueci. É um procedimento. É o descolamento de alguma coisa. É. Aí cheguei lá, ela tem certeza? Eu disse, tem. 40 semanas e 2 dias. Tenho certeza. Então, ela fez, é meio doloroso. Eu já estava... eu já estava o dia todo sentindo uma cólicazinha, mas algo muito tranquilo, certo? Acordei, tinha um pouquinho de sangramento. O dia todo com uma cólicazinha. Então, a doula fez acupuntura, fez toda aquela coisa do... A gente foi pra lá. Ficou você, mãe e Gabi, escada a pé, pé, fervendo, assim, quase morro. Eu lembro. Todas as coisas naturais. E fiz o descolamento, à noite, 8 horas da noite. Aí saí de lá, a doutora Kézia disse, não, você vai sentir cólica agora, vai sangrar, você vai sentir cólica, então, nas próximas 2 horas, você não conte como contração. Passou as 2 horas, você começa. Eu disse, tá certo, cheguei em casa já, no estacionamento eu já estava sentindo dor, mas não fiz nada. Disse, Humberto, vai dormir, porque a noite vai ser longa, eu estava com muita cólica, disse, a noite vai ser longa. Primeira coisa que eu senti necessidade, escureci a casa inteira. Fiquei totalmente no escuro. Não, larguei o celular. Quem me conhece sabe que o celular faz parte do meu corpo. Ele é parte do meu corpo. Larguei o celular. Fiquei na bola. A bola dava uma melhorada. Fiquei lá. Na minha cabeça, eu estava na bola fazia, 40 minutos. Quando eu olho hoje, que tá a conversa, né, toda no WhatsApp. Quando eu olho hoje... Tinha se passado, era 8 e pouco, isso era 1 hora da manhã. 1 hora da manhã eu mando uma mensagem do grupo das irmãs. Pelo amor de Deus, preciso de uma palavra de incentivo. 1 da manhã. Eu já estava com muita dor, muita contração. Gabi disse, começa a contar, tô indo pra aí. Gabi foi lá pra casa, chegou, eu tava dentro do chuveiro, porque pra melhorar, né, a dor, eu estava dentro do chuveiro. Muita contração já, muita dor. Quando foi 3 e pouco da manhã, chegou minha doula, Lu, maravilhosa, e eu já estava na Partolândia, certo? Eu entrei na Partolândia muito rápido. Partolândia, para quem não sabe, é o estado, né? É Nárnia, é o Nárnia das mães. É um lugar que as mulheres entram que simplesmente... Você já perde noção de tempo, de espaço, você não escuta mais nada. De pudor. Pudor, uma das minhas grandes preocupações. Isso é maravilhoso, Roberta, essa história do pudor, porque assim, eu falei o tempo inteiro com minha médica, escrevi no meu plano de parto, não vou ficar sem roupa hora nenhuma. Eu estarei vestida todo momento. Tinha muita vergonha de tirar a roupa na frente das pessoas, etc. Não tava mais nem aí, assim... Dane-se, né? Eu entrei muito rápido na Partolândia. E na Partolândia você não processa mais nada. É como se realmente você estivesse em outra dimensão. Você vai pra Nárnia. Você atravessa o guarda-roupa e vai pra Nárnia. E já comecei a pedir, pelo amor de Deus, me leva pro hospital. Isso já era 5 e pouco, 6 horas da manhã, pedindo pra me levar pro hospital. Me leva pro hospital. Preciso de anestesia. Sim, detalhe. Eu não queria anestesia. 5 da manhã eu já queria anestesia, já. Me leva para o hospital e a Lu foi me enrolando, Gabi foi me enrolando. 8 e pouco da manhã, não, 7 e pouco da manhã foi Gabi, Lu e Humberto tomarem café da manhã, bem tranquilos. Eu já não conseguia comer nada, muito mal, tomar água. E 8 e pouco, mais ou menos, a gente foi para o hospital. O trajeto, casa hospital, eu tinha certeza que eu ia morrer, foi assim... insuportável. Cada trepidação do asfalto parecia que somatizava. Eu tenho certeza que eu xinguei Humberto, assim, de todos os nomes possíveis, assim, não tinha condição o trajeto. Nossa casa, né, muito perto do hospital, mas parecia que era em Recife o hospital, não tinha condição.
Eu realmente, assim, esse trajeto para mim também foi uma coisa traumática, mas eu vou guardar essa informação para quando chegar o momento. Entrei no hospital, o pessoal foi maravilhoso, atendimento impecável, 2 segundos, só que chegou o maqueiro e olha para mim e diz, você vai ter que ir na cadeira. Só que eu não aguentava sentar. Eu sentia muita dor no quadril, muita dor no quadril. Não tem nenhuma possibilidade de eu ir sentada. Eu preciso andar porque eu sentia muita dor no quadril. Sentar era algo muito insuportável. E pelas regras do hospital, né, eu precisava ir sentada. O maqueiro foi maravilhoso. Ele fez, eu prometo que eu vou muito... Ele foi, assim, literalmente Velozes e Furiosos, assim, e eu morrendo de dor. Era pandemia, não queriam deixar a Gabi entrar. Nossa... Mas eu lá na Partolândia eu não conseguia raciocinar muito bem, mas a doutora Kézia deu um jeito, entrou Gabi, então foi Gabi, Lu, a doula, Humberto, meu esposo, e a doutora Kézia, que chegou logo depois, entrou e já ficaram comigo. Lá eu tive no HNSN, você também, né? Lá a sala chama PPP, né? É pré-parto, parto e pós-parto. Então tudo acontece no mesmo ambiente. E fiquei lá. Aonde? Cadeira, cama, chuveiro, bola? Eu fiquei. Banheira? Chuveiro. Muito chuveiro na bola, né? Sentada, muito chuveiro. O chuveiro alivia muito, né? A água quente alivia muito. Aí, às vezes, eu sentava naquela cadeira do papai, né? Aquela poltrona. Eu fiquei muito na privada. Agora aquele momento, intimidade muito, a sensação muitas vezes parece que você quer fazer número 2, né? Só que não é o bebê pressionando ali. Outra coisa, eu tinha muito pânico de precisar ficar fazendo exercício. Não sei porquê, assim, eu não queria, eu me exercitei até o dia que a Helena nasceu. Até o dia anterior que a Helena nasceu, né? O dia anterior eu tava na academia, agachando e etc. Fiz a fisioterapia pélvica, fiz os spinning baby todos, mas no dia eu tinha muito medo, eu via na internet, né? O povo, tem que agachar, tem que dançar, tem que fazer não sei o quê. Gente, não tinha, assim. Ou eu queria ficar completamente quieta, ou eu queria ficar na privada, ou no chuveiro. Eu ia muito no banheiro, muito. Preciso ir no banheiro, saia correndo, não era nada de banheiro, era a pressão mesmo. 2 dias antes do parto, Helena virou, porque a melhor posição do bebê é o dorso à esquerda. Então, até 2 dias antes, ela estava dorso à esquerda perfeito, para poder fazer a rotação e descer. Só que aí, 2 dias, ela girou. Ela ficou dorso à direita, então ela precisava fazer uma volta completa para poder encaixar na pelve. Isso foi muito tempo. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei, de fato, a entrar em trabalho de parto cerca de 11 horas da noite. E isso aqui que eu tô contando, do banheiro, etc., já era mais de 10 da manhã, 11 da manhã, e nada de Helena descer. Minha médica ia... Estamos falando de 12 horas de trabalho de parto, ativos. Né? 12 horas de trabalho de parto ativo, e a gente não pode desconsiderar que, gente, é uma dor enlouquecedora, que a gente pode partilhar essa experiência, e eu te faço mais uma pergunta. 12 horas de dor, eu não tô falando de 12 minutos, ou de meia hora, ou de 2 horas. E aí, Marcela, como é que foi essa experiência de dor? Porque eu acho que uma grande coisa, assim, existe um grande mistério, muita dor, só que dor é subjetivo, que é dor pra mim, não é dor pra você, mas todo mundo tem medo, eu tenho vontade de ter um parto, mas eu tenho medo da dor. Como é que tu lidou com essa dor? Porque eu tô falando de um intervalo de 12 horas, e assim, 12 horas, medo de desistir, surgiu o medo de desistir, eu dizer, não, vou ser fodona, como você usou esse termo, vou ser fodona, vou sustentar minhas 48 horas que eu me propus a ficar. Conta como foi essa tua experiência de dor. Ótima pergunta, vamos lá. Me ajeitei até na cadeira aqui para poder responder essa. Desistir nunca foi uma opção. Eu disse, por mim, eu posso desistir porque a médica falou que precisava, eu posso desistir por outro motivo, mas por mim não era opção. Eu tinha muito claro na minha cabeça.
alguns poucos momentos, assim, eu fiz algumas brincadeiras, né? Inclusive, eu disse, por que eu não fiz uma cesárea? Eu já tinha resolvido isso já, né? Porque realmente, como eu disse, eu tava na Partolândia, então eu não interagia muito, eu não conseguia interagir muito. Mas uma das poucas vezes eu disse, por que eu não fiz uma cesárea mesmo? Já tinha resolvido isso, já tava com a menina aqui no colo. Acabou essa palhaçada. Isso. Mas aí eu comecei a implorar pela anestesia. Ao mesmo tempo, eu sabia que a anestesia, ela atrasa ainda mais o trabalho de parto. Então, se eu já estava em 12 horas, eu ficava fazendo conta na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, se eu já estava 12 horas desse jeito, se eu tomar anestesia vai atrasar mais ainda. Então, eu ficava naquela coisa. E eu pedia anestesia e minha médica ficava tentando protelar mais um pouco para ver se eu dilatava completamente antes de tomar anestesia. Aí ficamos nessa, né? Não, então vai andar. Aí Humberto vinha pra me levar pra andar. Coitado, gente, ele levou tanto fora nesse dia. Eu lembro que teve uma hora, assim, que eu tava... Me encostei, assim, né, pra curvar, assim, as costas. Ele veio fazer uma massagem. Eu disse, tire essa sua mão de cima de mim. Porque era, assim, insuportável. Qualquer coisa que mexesse era insuportável. A dor, pra mim, assim, era como se fosse um gancho pegando, assim, sabe aquela que puxa, assim, que parece que vai levar tudo, suas entranhas, tudo. Era muita dor, e aquela vontade no banheiro eterno. Preciso ir no banheiro, sai do banheiro. Eu entrava, sentava na privada, não tinha banheiro nenhum. Aí comecei a implorar pela anestesia, eu comecei realmente a implorar, pelo amor de Deus, me dê anestesia, pelo amor de Deus. Aí minha médica fez, não, tá bom, vou chamar o médico, chamou o médico. E elas mentiam pra mim, isso é tudo combinado. Por exemplo, se eu tava com 7 centímetros, elas diziam que eu tava com 5. Quando eu tava com 9, eu tava com 7. Sempre elas diziam que eu tava menos pra eu não criar aquela expectativa de que tava perto. Aí entrei, ela disse, não, vamos só no chuveiro a última vez. Eu disse, tá bom, vamos. Aí entrei no chuveiro. Quando eu entrei no chuveiro, aí eu preciso ir no banheiro. Aí ela, pode fazer, faça aqui mesmo. Aí eu olhei pra cara dela, você tá me enganando, se eu for fazer aqui vai sair o bebê e eu não tomei anestesia. Aí eu peguei no braço dela assim, segurei no braço dela, fiz, você me prometeu que quando eu pedisse anestesia eu ia receber. Nessa hora, magicamente, o médico aparece, sai de trás da porta e entra pra me dar anestesia. Isso era 12h43, ou seja, já tava o quê? 14 horas. Quase 14 horas. Quase 14 horas de trabalho de parto ativo. Nossa, eu não tenho palavras para anestesia. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu até então. Eu relaxei na mesma hora. Foi assim, olhei para Humberto, para a doutora Kézia e para a Lu. Eu disse, vão almoçar, me deixem aqui. Saiam todos, me deixem aqui, vão almoçar que eu vou descansar. E eu descansei durante quase 1 hora. Eu dormi, apaguei mesmo. Quando eu comecei a sentir dor novamente, eu abri o olho, tava só Gabi no quarto. Disse, Gabi, chegou a hora. Aí Gabi se levantou assim, eu fiz, vai nascer agora. Ela, e aí? Eu disse, eu tô morrendo de medo. Chegou. Aí ela, por quê? Como assim morrendo de medo? Eu disse, eu tô com muito medo. Porque eu tinha medo de começar. Olha o meu medo, gente. Coisa mais irracional e boba. Eu disse, vai ficar entalado no meio. Se eu não conseguir expulsar, né? Como é que vai fazer? Nem desce. Isso. Porque enquanto tá aqui na barriga, eu posso correr pra uma cesárea. Mas se tá no meio, o que é que eu faço? Aí, o pessoal foi chegando e tal. A doutora Kézia olhou pra mim e fez, chegou a hora. Eu disse, eu sei. Chegou a hora. Eu fiz, chama anestesista que eu quero mais anestesia. Aí chama o anestesista e tal, ela olha pra mim e fez, Marcela, vá se arrumar, você tá horrorosa. O meu cabelo, gente, você não tem noção. O meu cabelo era isso aqui, ia pra água, voltava, né? Um cabelo horroroso, eu tava horrorosa. Ela disse, vá se arrumar, passa uma escova no cabelo, passe uma maquiagem. Quem vê, como é que ela diz? Quem vê... Close, não vê, corre. Era só que ela usou o contrário, tipo assim, ninguém precisa ver se eu corre aí, bota um close na cara. Aí eu passei um pouquinho de maquiagem, não adiantou muito, né, que eu tava... Enfim. E vamos começar. 1 hora de expulsivo. Esqueci de um detalhe.
Doutora Kézia olhou pra mim, eu disse, eu quero anestesia, eu quero anestesia, eu quero anestesia. Ela olhou pra mim, igual como eu fiz com ela, assim, pegou no meu braço, fez, você falou que queria sentir a sua filha saindo de você. Você disse isso pra mim em todas as consultas. Se você for tomar mais anestesia, você não vai sentir. É isso que você quer? Aí eu, não, eu quero sentir minha filha lá. Pois então, vá ter sua filha agora. Aí eu, tá bom, vamos lá. Mais 1 hora de expulsivo, 1 hora fazendo força. Eu já estava completamente exausta, assim, nível de gritar assim, doutora Kézia, faça alguma coisa, tira essa menina de mim, pelo amor de Deus. E vai, volta, e vai, volta, e vai, volta. Minha doula, Lu, chegou junto de Kézia, fez, Kézia, não tá na hora de usar o vácuo, né, pra puxar, pra ajudar a puxar. Eu, tá na hora sim do vácuo. Foi cogitado isso? Lu perguntou. Só que Kézia fez, não, tá muito perto de nascer, ela vai nascer agora. E foi, de fato, assim, foi, o próximo puxo, ela já nasceu. Eu tirei minha filha, né? Não completamente, né? Não foi um parto hands-free, mas foi quase. Um parto hands-free, para quem não sabe, é um parto que não tem toque. Então, a médica não chega nem perto, a própria mãe que tira o bebê, né, de dentro, não foi o caso, mas ela tava só daqui, né, do peito pra cima, e o restante eu puxei, tirei da doutora Kézia, pegue, eu disse, se ela escorrega, ela pegue. Peguei, trouxe ela. De baixo para cima, assim, não foi assim, pegue ela. Pegue ela foi o que a minha médica fez, pegue ela. Mas assim, foi bem... Puxei, já trouxe ela, tem filmado, né, Juliana, doutora Juliana Silveira, maravilhosa, filmou tudo, eu tenho todos os vídeos. Bem no momento mesmo, e na hora que eu tô tirando ela, você vê o meu rosto, assim, já muda completamente, assim, 1 segundo você tá com aquela cara de desespero, de dor, no próximo segundo você tá sorrindo, o bebê aqui em cima de mim, e eu completamente tomada de ocitocina, de amor, e de, meu Deus, de alegria e etc. Que incrível. Foi incrível, foi uma experiência que eu não tenho palavras para descrever essa experiência, de me sentir, naquele momento, no momento que a Helena nasceu, dia 7 de outubro de 2021, naquele momento, depois de quase 18 horas, né? Foram 17 horas e 40 e poucos minutos. 18 horas, né? 18 horas de trabalho de parto. Quando eu tive minha neném no colo, quando ela passou mais de 1 hora ali comigo. Equipe extremamente respeitosa. Humanizada, assim. Uma coisa totalmente... Ela nasceu ao som de... Nossa, gente... de Elba Ramalho, cantando frisson, assim, a música, o momento dela, no momento que Helena nasceu, era para renovar o meu ser, faltava mesmo você, chegar a você. Então, assim, e naquele momento eu disse, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Incrível, muito incrível, assim, realmente esse momento, assim, eu tive a oportunidade, eu preciso compartilhar isso. Conta essa parte. Porque é muito legal essa parte. Estava eu na clínica atendendo meus pacientes, quando veio por volta de 3 da tarde. Foi 3 e pouco. 3 e pouquinho da tarde, o paciente estava atrasado, o paciente entra um paciente e outro, enfim. Esperando o paciente chegar, geralmente pacientes são pontuais, e esse paciente não chegava, estava eu... Manhã me liga, me faz uma chamada de vídeo. Manhã, exatamente. Não, Gabi, desculpa. Gabi foi. Gabi me fez uma chamada de vídeo. E a gente tem a oportunidade de, mesmo à distância, eu na minha clínica, e vendo ali Marcela passando por toda aquele momento extremamente especial. E a gente vê a chegada de Helena. Vai, mais uma força, e etc. E assim, vontade de gritar do outro lado, obviamente. Que foi literalmente o BBB da Helena, né? Foi o BBB da Helena, começou cedo, então foi incrível, assim, a gente ter tido a oportunidade de experienciar esse momento. Foi lindo, assim, essa história, eu acho essa história linda, fiquei toda arrepiada, assim, quando
Você contou a música, a chegada e a tua cara, assim. A tua cara é muito maravilhosa. E a gente se comprometeu em fazer um vídeo pro YouTube com... Isso. Vamos falar sobre isso. Com os melhores momentos. Com os melhores momentos, porque é muito bom, assim. A cara dela, quando ela recebe a Helena, assim. E ela tem uma foto, assim, tipo... eu ia contar essa parte que eu esqueci. Foi 1 hora de força, né? 1 hora de expulsivo. Aí, uma das horas, né? Eu não sou fodona, eu não aguento mais. Na hora que ela nasce, que ela tá lá em cima, né? Aquela emoção, eu olho e disse, gente, eu sou fodona mesmo. Essa história é muito Virou assim. Virou a chave, agora eu sou fodona. O hospital inteiro, toda vez que entrava, né? Uma enfermeira, alguma coisa assim, essa é a fodona, essa é a mãe fodona. Eu disse, pode falar fodona, gente? No YouTube, no Spotify? A gente vamos cancelar. Vamos cancelar banir nosso vídeo. Mas, vai. Vamos lá, vamos começar, certo? Eu tive 2 experiências, assim, só um parênteses antes de começar. Eu acho muito incrível no fato da gente ser irmã, em que a gente tem milhares de coisas que são muito parecidas, assim, a gente tem opiniões. Cara, eu pensei sobre isso, a gente compartilha de muita coisa. Mas como a gente extrai experiências completamente diferentes, apesar de uma criação parecida, de opiniões parecidas. Mas assim, eu disse, como assim? Ficar frustrada por causa de um trabalho de parto? Então assim, vamos lá, preciso contar, porque minhas histórias de parto, eu acho que elas são bem legais, são muito boas. O primeiro parto, na verdade, eu nunca tinha falado com a minha médica sobre o parto. Nem com minha médica, nem com ninguém, sobre a via de parto. Acho que esse termo, pra mim, foi até um termo que eu aprendi, acho que no segundo parto. A possibilidade de escolha de parto, o protagonismo no parto, foram termos que eu aprendi no segundo parto. E eu vou explicar por que eu só aprendi no segundo e não aprendi no primeiro. Eu acho que no primeiro parto eu tava ali muito assim, minha filha, não importava. E eu tava seguindo, vou usar uma palavra, o tradicional. Por que tradicional? Porque na minha cidade... Que era natural, né? Para as minhas amigas, tinha outras amigas que tinham tido filhos, ninguém falava sobre parto normal, não tinha ninguém com experiência sobre parto normal. Então, minha primeira filha foi literalmente assim, vamos lá. Seguiu o fluxo. Né? Uma coisa que eu tinha em mente, acho que é importante falar também, eu dizia assim, eu entendia que existia a hora do bebê, né? Marcela tinha vivido João, tinha vivido Nanda, eu entendi esse movimento, assim, sobre João, talvez, será que João tivesse ficado na barriga mais alguns dias? Será que o pulmãozinho dele não amadureceria mais? Então, existia... Então, marcar uma cesárea não era uma opção pra você, perfeito. Não foi uma opção pra mim, marcar uma cesárea. Eu queria que Manu e Mari viessem na hora dela, né, na hora delas. E aí, então, pra mim, assim, eu peguei a experiência do outro, né, a aprendizagem através do outro, então eu entendi que o bebê tinha que ter a hora dele. A via de parto era óbvia, cesárea. Então, o que aconteceu? Estava eu lá na casa dos meus amigos, Rafa e Norberto, a gente tinha tido um jantar maravilhoso lá e minha barriga assim, ia toda para um lado, toda para o outro, mas assim, contrações de treinamento, sem dor. E aí a gente chega em casa 1 da manhã, aí quem disse que eu conseguia dormir? Com essa contração que teoricamente na minha cabeça era de quando você não passa, né? Você não sabe. Quando você não passa, não. Acho que quando você não se informa, Marcela. Porque mesmo quando eu passei a contração de verdade, eu sabia. Entendeu, Marcela? Eu tinha... Já sabia. Eu tinha experiência, eu li um relato de parto, eu vou chegar nisso. Então, assim, pra mim era uma simples contração de treinamento, que era o que eu conhecia de informação. Eu não me informei, porque é uma coisa que é muito, muito válida. Você falou, eu li isso, eu li aquilo, mas eu acho que você se informar por qual via você quer trazer seu filho ao mundo é a coisa mais importante. Né? Quais são os benefícios, qual é a relação custo, qual é a relação benefício, e você ter o poder de decidir, né? Roberta, esse é o ponto mais importante. Isso que você acabou de falar é o ponto mais importante que, pra mim, esse episódio do podcast tem que deixar. Nossas experiências... É muito legal, porque assim, eu adoro escutar, então eu imagino que outras pessoas também gostem, né? É a parte emocionante da história, mas o nosso propósito com Pauta Aberta também é sempre tentar deixar alguma mensagem, tentar deixar... E isso aí que você falou é o mais importante. Você pode escolher o que você quiser, desde que você escolha. Desde que você escolha. A gente não pode deixar que o nosso parto seja uma opção, uma escolha da médica.
Pronto, chegamos... A gente não pode deixar... meu médico acha que é cesárea. Meu médico acha que é parto normal. Não. A gente tem que se empoderar do nosso protagonismo. Eu acho que o protagonismo... De decidir. Não estou falando do protagonismo sobre parir, porque esse é outro protagonismo. Eu estou falando... das decisões. De decidir. Isso, pronto, para mim foi a coisa. Pronto, eu acho que minha grande girada de chave vem aí. E aí, assim, eu nunca tinha me informado, também não tinha tido muito interesse. Para mim era o óbvio. Eu ia seguir o que era óbvio para mim naquele momento, na minha geração, nos meus amigos, nas experiências que eu tinha, mas eu sabia uma coisa que eu tinha em mente muito clara. O bebê precisa dar o sinal dele. Então, naquela madrugada eu tava ali, então o bebê vinha para um lado, vinha para o outro, uma contração esquisita, uma cólica esquisita. Isso era 1h30 da manhã, a gente tava em casa, eu e meu marido, vendo Sérgio Groisman me nota. E aí a gente acompanha aquilo ali, eu não conseguia dormir, porque estava muito incômodo. Enfim, passamos até 6 da manhã. Quando foi 6, assim, entre um cochilo e outro, eu acordei meu marido e disse assim, Maurício, acorda, porque eu não tô suportando essa dor, tá bem incômodo. Então, eu acho que Mariana começou a confundir a véia da praça, confundindo. Eu tive que pensar várias vezes antes de falar o nome das meninas. Vou confundir várias vezes. Se preparem. Quem me conhece sabe. Então, eu disse assim, acorda que eu acho que Manu vai nascer. Aí, meu marido acordou, 6 e pouco da manhã, disse, tá louca? A gente precisa trabalhar, Enem. Hoje é o Enem, pelo amor de Deus. Enem, a gente ia trabalhar, né, da assessoria pros alunos, beleza. Ei, tu esqueceu de dizer que eu passei o sábado inteiro dizendo que ela ia nascer no outro dia. Tu lembra disso? Claro, porque pra assim, tipo... Eu passei o sábado inteiro falando, Roberta, ela vai nascer amanhã. Pronto, e aí a gente... Eu sou a madrinha dela, viu? E aí a gente... me perdi agora, sim, voltando. Vamos pro hospital. Não, minto. Meu marido está louco, a gente tem que trabalhar. Ele acordou 6 e pouco, a gente tinha que estar, sei lá, no suporte do Enem, era tipo 8 da manhã. E aí, quando deu 7 horas, eu disse, Maurício, eu preciso falar com a minha médica. Maurício, manda mensagem, bota a farda e liga pra médica, porque qualquer coisa eu te deixo no hospital e tu vai depois pro Enem. Eu disse, tá bom. Mas assim, minha barriga tava bem grande, tava bem pesada. Eu disse, vou botar a farda não, tá um vestido. E aí, falei com a médica, ela disse, eu tô no hospital, passa aqui no hospital, que eu te avalio. Eu te faço um toque e vejo aí como é que tu tá. Tá bom, vamos. Meu marido se vestiu inteiro, pronto pra ir pro Enem trabalhar, dar o suporte às barracas, enfim. E eu botei a roupa e fui pra lá. Cheguei lá com cólica, incomodada, mas assim, nada significativo e importante, certo? Quando a médica disse, olha, você tá com 4 centímetros de dilatação, você tem 4 centímetros de dilatação, vamos fazer tua cesárea. Disse, tá, vamos. E assim, foi a notícia mais feliz que alguém podia me dar naquele momento. Eu tava pesada, cansada, 37 semanas e 5 dias, tá, vamos. Então, simplesmente eu fui para uma cesárea, tendo já dilatação, né? E aí o parto foi um parto maravilhoso, jamais vou esquecer, assim, o carinho que a médica teve em colocar uma música. Foi uma cesárea bem humanizada, ela colocou uma música, né, me tratou com carinho e respeito demais. Ela é maravilhosa. E tivemos realmente um parto cesáreo maravilhoso, assim, sem nenhuma intercorrência, um bebê grandão, sai da minha barriga um bebê grandão, gordinho, lourinho. E foi incrível, assim, realmente minha experiência de parto é essa. E se encerra nesse momento. Tem uma parte muito boa, essa parte é muito boa. Marcela, Gabi, quero engravidar de novo. Quando o Manu tiver 1 ano e meio, eu quero engravidar de novo. Ótimo, vamos engravidar. Vamos. Quando Manu tinha 1 ano e 3 meses, eu disse assim, todo mundo tem um período para engravidar, né? Então, Manu, com 1 ano e 2 para 3 meses, eu agendei a médica para avisar a médica que eu queria engravidar novamente. Foi comigo pra consulta. Marcela eu tava no pré-natal já. Marcela no pré-natal, grávida. Marcela, e teve esse fato importante. Então, eu disse assim, comecei graças a Marcela e a Gabriela, que encheram meu saco, que eu precisava de uma médica, porque eu tinha que. E assim, a nossa sinergia, a nossa simbiose, o nosso amor, o que é que eu fiz? Troquei de médicas. Mesmo amando minha médica, tenho uma excelente referência, mas eu tinha que fazer o que todo mundo estava fazendo ali.
Isso foi muito tempo de terapia. Alô, Rodrigo? Então, assim, para mim, eu não podia estar fora desse ciclo, desse circuito, né? Porque só se falava disso. Os almoços de domingo eram Partolândia, parir. Gente, quais são os verbos? Depois de Roberta me dizer 1000 vezes, hoje eu percebo, eu era muito chata. Muito. Eu passei, assim, 1 ano e meio da minha vida que eu só tinha esse assunto. Então, assim, imagine os almoços de sábado, de domingo. Não importava se eu não estava grávida, ou se eu não estava. Eu tinha que escutar o parto, a partolândia, parir. Puta que pariu. Menina. Meu Deus do céu. Todos os partos que existem. E assim, então eu fui lá, disse, vamos, Marcela ia pra consulta pré-natal, eu encaixei a consulta na mesma médica dela, e vamos lá. E disse pra médica que que eu queria ter filho. Se eu quero ter o segundo filho, se eu tinha assim lá, Manu tinha 1 ano e 2 meses, e eu tinha isso era 1 ano e 3 meses depois. E aí, a médica disse, Roberta, vamos lá, explicou, né, como é que funcionava pra eu ter o segundo filho tão planejado dessa forma. E aí, no dia que eu estava fértil, eu recebo uma ligação. A médica explicou, tal dia você tá fértil. Recebo uma ligação. Tu tá fértil hoje. A ligação. Tu tem que ir hoje. Hoje é o dia. Disse, claro. Liguei pro marido, disse, marido, eu tenho... Peraí, diga quem foi que ligou. Marcela. Olha que sinergia, olha ela tinha esquecido, certo? Claro que eu tinha esquecido. Eu liguei pra ela, Roberta, hoje é o dia. Hoje é o dia. O cérebro dela funciona. Oi, Leila, diz 7 e pouco da noite. É hoje o dia. Dia de quê, minha filha? É hoje o dia de fazer seu segundo bebê. E foi neste dia. Eu liguei pro marido, corre pra casa, porque hoje é o dia do segundo bebê. Marcela acabou de ligar e disse que era hoje. Marcela avisou que era hoje o dia do segundo bebê. E aí, o segundo bebê foi feito neste dia. Passou toda a gravidez, eu sofri um bocado, foram maus bocados. E assim, hoje a gente faz piada disso, e etc. Graças a Deus, Marcela reconhece, e Gabi também reconhece, assim, o quanto foram insistentes. Palestrinhas e etc. E pra mim foi difícil, porque eu dizia assim, eu vou parir do jeito que eu quiser, para de encher meu saco. Porque aí, se eu dissesse isso, começava 14 argumentos por segundo. Então, assim, pra mim foi difícil, não vou dizer assim, a gente discutiu, chegou a discutir várias vezes, a gente não se estranha dessa forma. Foi muito difícil, porque pra mim, assim, eu queria parir do jeito que eu quisesse. Em contrapartida, porque eu acho que numa relação custo-benefício, né, em contrapartida me fez que eu me munisse de algumas informações que foram muito importantes pra mim. Mas eu tinha 2 certezas. Uma que eu vivi uma experiência minha experiência de cesárea, como ela é uma cirurgia de grande porte, né, de médio porte. Mas é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia, me incomodou muito a minha falta de autonomia. Isso foi assim, o que é que você achou ruim da cesárea? A falta de autonomia pós-cirúrgica. Então, assim, o bebê chorava, a babá eletrônica, eu lembro demais, a babá eletrônica, o bebê chorava na babá eletrônica e eu acordava Maurício e dizia assim, amor, me levanta aqui, porque eu não tinha força do abdômen, obviamente o abdômen tinha sido cortado, então ele vinha, me puxava, levantava. Então, a falta de autonomia, e eu sou uma pessoa muito proativa, isso é uma característica muito minha, então a falta de autonomia da cirurgia me incomodou muito. Então, o grande start da minha vida foi, vou ter um segundo bebê, e preciso de... estar bem para Manu. Estar bem para Manu. Então, isso foi o grande, assim, foi a coisa mais importante da minha vida. Eu quero ter energia, eu quero poder ter mobilidade, eu quero... Porque a recuperação também não se compara, Não se compara, exatamente. E aí, chega o dia D, né? Acho que esse caminho foi doloroso pra mim. Acho que hoje, assim, quando eu falei da terapia, não foi brincadeira. Eu fiquei, caramba, será que eu tenho que fazer isso? Será que essa é a régua correta do mundo? Mas, assim, foi importante. Pra mim, foi muito importante pra eu poder decidir. Ter o poder de decidir e não deixar que as pessoas decidam por mim. Perfeito. Pra eu poder estudar, me dá assim, aí eu estudava, certo? Eu lia, sei lá, 2 blogs, aí Marcela fazia, não, você tem que ler 6, 2, eu lembro demais, Gabi falava horrores sobre isso, e aí eu disse, eu vou fazer do meu jeito, e aí eu fui me munindo das informações que pra mim faziam sentido, eu não me muni demais, mas eu me muni a quantidade necessária que pra mim fazia sentido. Eu tinha um propósito, porque eu pensava muito em Manuela, que era o bebê que eu
né? Sim. Que precisaria de mim pós-cirúrgico. E era o bebê que você já tinha ali, né? Era o bebê que eu já tinha, né? Em contrapartida, eu sabia de como era. Fazia muito pouco tempo que eu tinha vivido um puerpério. Então, eu sabia da demanda do puerpério, da amamentação e da minha necessidade de ter energia para. Eu precisava ter energia duplamente. Eu precisava pro bebê e pra Manu. Então, aquilo ali foi aquela força. O tal da mãe é um negócio. É um foi bicho, nutrindo. Né? O tal da mãe é um bicho. O que me nutriu, pergunta pra mim, o Roberto, o que foi que ele nutriu? Foi as meninas? Não. Eu acho que eu não teria tido um parto normal se eu não tivesse tido Manu. Eu precisei. Se fosse novamente o primeiro, teria sido. Eu teria repetido o mesmo padrão de para de encher o saco. Deixa que eu vou fazer do meu jeito. O que me nutriu foi Manuela, puramente. Chegamos no dia do parto, e assim. Plano de parto. Tem que fazer essa merda desse plano de parto? Tem que, Roberto. Você tem que. Peraí, a gente liberou totalmente o palavrão já foi aqui, mal, gente. Pelo amor de Deus. Parei. Foi mal. Tem que fazer. YouTube é cheio de regra, viu? Então, tem que fazer o plano de parto? Tem que fazer o plano de parto. Então, a minha médica. E assim, eu vou ressaltar um salve demais pra minha médica. Eu repassei toda essa angústia pra ela. E ela olhou pra mim e fez assim, o seu parto. Ela me deu a segurança que o meu parto ia ser do jeito que eu quisesse. Se eu quisesse, eu quero ter um parto normal. Se eu quisesse desistir no meio do caminho, eu podia. Ela me deu toda a liberdade. Ela disse assim, Roberto, teu parto vai ser do jeito que você sonhou. E essa segurança que ela me dava, não. Ela não me deu nenhuma regra. Ela disse pra mim que ia fazer do jeito que eu quisesse. A minha também. Ela disse pra mim, em todo o tempo, se eu quiser desistir, se eu quiser anestesia, tá, você pode. Tudo que eu podia fazer. Inclusive, assim, deixa eu só atrapalhar, eu queria deixar um salve para as nossas médicas. Sim, maravilhosa. Porque se alguém estiver ouvindo, né, que esteja planejando ter um filho, esteja querendo ter um filho, um parto normal, doutora Késia Navarro, doutora Sabrina, doutora Andréia Correia, né, que são da Iluminari, perfeitas, maravilhosas, vocês estarão, né, na mão certa para isso. Cada consulta, Marcela, uma aula. Então, ela me falava sobre a relação custo-benefício, ela me informava do que eu precisava, ela me nutria daquilo dali do que eu precisava e me dava a segurança que não importava a via de parto, eu ia ter o parto que eu desejasse. Perfeito. Então, isso me deu muita segurança para que eu fosse, para que eu pudesse realmente parir da forma como eu acreditava que fosse melhor para mim. Informação é poder, né? Pronto. Eu sempre gosto de voltar nisso. Informação é poder. Quando a gente tem informação, quando a gente sabe o que está fazendo, é muito diferente. Completamente. Eu acho que é a grande diferença. Qual foi a grande diferença? Informação. Para poder decidir. E aí chegamos no dia... Mas vai, porque assim, a história de Roberta é completamente diferente da minha em relação a tempo, espaço. E aí segui, etc. Chegou 39 semanas, 2 dias... Eu dei aula lá na escola, a gente estava no período de formação, eu dei aula lá na escola até 32 dias antes, 38 semanas e 6 dias. Isso é janeiro, né? Janeiro, verãozão e etc. Janeiro é a época que a gente mais trabalha na vida, no Evolução. Exatamente. E aí eu prometi a médica, com 39 semanas eu paro, e eu parei com 39 semanas, mas Mariana avisou que estava chegando no segundo dia desse meu parar. Diferente de mim, fiquei 200 anos. Foi, verdade. E aí eu fiquei nesse dia inteiro com Manu em casa. Eu lembro que eu passei o dia inteiro de short, de top, curtindo aquele barrigão e Manu e etc. Era férias de Manu também. E aí, vai chegando no final da noite, vai vindo ali uma cólica e etc. Chegou 8h30 da noite. 8h30 da noite, começou uma cólica de verdade. E aí, subiu o elevador, fui pro 10. Cheguei no 10, que é o apartamento da minha irmã, Gabi. Cheguei no 10, disse, Gabi, eu acho que Mari tá vindo. Gabi, não. Gabi, eu tinha uma experiência de parto de Marcela, que foi para 40 semanas. 43 dias. 43. Tinha tido a experiência de parto dela, que tinha 40 e... Não, Gabi foi 39. Gabi foi 39. Gabi com 39 semanas. E aí, a Gabi disse, não, 39 e 2, assim, não é possível. Não é agora, não. Você tá sentindo o quê? Você abaixa ali... E aí eu disse, Gabriela, eu tô com muita dor. E aí eu começo a organizar Manu, despacho. É porque ninguém sabe, mas Roberta, assim, é um bicho pra sentir dor. E aí a gente volta, sai da casa dela, ela diz, se posiciona, faz alguma coisa aí pra ver a melhor forma de receber essa dor. A gente volta pra casa. Eu tinha Manu pra poder despachar, então eu mando Manu, organiza ali a mala de Manu,
Marcela vem, Marcela com 3 meses de parida, vem, pega Manu, e aí começa toda aquela dança que é o que move... cancela. Cancela tudo. Pode seguir. Sai. Vai se dobrar. O Roberto é um bicho pra sentir dor. E aí a gente volta pra casa, e eu começo a organizar a Manuela, porque Manuela precisava ir embora da casa, porque a gente ia pro hospital logo em seguida. E Marcela vem, pega a Manu e organiza a mala, ainda incomodada, com uma dor moderada, nada intenso, enlouquecedor ainda. Mas essa evolução começa muito rápido. Eu comecei a sentir dor por volta das 8h30, isso devia ser 10 da noite. Entre 10 e meia-noite, o meu trabalho de parto ele evolui assim, bizarramente, foi muito rápido. Que horas você foi pro hospital? Eu fui pro hospital 1 da manhã. Quase 1 da manhã. Na verdade, eu chego no hospital 1 hora da manhã. E aí, Gabriela começa a orquestrar tudo. Então, Gabi me bota no chuveiro, diz, Beta, vem pro chuveiro, vem cá, vou te dar uma bolsinha de água quente, vou te dar o chuveirinho, posiciona o chuveirinho assim na barriga, bota nas costas, aqui alivia, ajusta a temperatura da água, ajusta a luz, porque essa história, né, isso tem uma explicação fisiológica, né? Tem, total. Tem uma explicação fisiológica, a questão da luz, então ela apaga a luz, acende a luminária, bota uma música, e eu vou ficando naquilo ali, suportando aquela dor. Eu sou muito boa, eu tenho um limiar de dor bom. Minha filha, você... Eu tenho um limiar de dor bom, e ali eu fui ficando. Obviamente, aquilo foi intensificando mais, as contrações eram contrações já regulares, e eu fui ficando. Gabriela foi orquestrando, e tem um ponto muito importante. No plano de parto, que pra mim não fazia nenhum sentido escrever um plano de parto, como é que seria seu parto? Ah, não sei, gente, pelo amor de Deus. Mas a minha médica... O meu só faltei colocar no cartório, de tão perfeito que era o meu plano de parto. Já o meu, eu respondi o necessário, certo? Então, eu respondi... Não foi copia e cola, não? Não foi copia não foi copia e cola, mas eu respondi o necessário, porque a minha médica me justificou por A mais B, porque era importante, e tinha uma frase muito importante. Não quero Gabriela nem Marcela no meu parto. Estão proibidas. Não vou para o hospital. Não acompanho. Assim, era um desenho claro que... Eu escrevi o plano de parto para dizer que eu não queria que Gabriela e Marcela participassem do meu parto. Porque eu não tinha que nada. Então, eu só fiz por causa disso. E Gabriela começa a participar com... Ela desapareceu daquele momento, ao mesmo tempo que ela determinou como tudo deveria acontecer. A música, a luz. E eu acho que eu só suportei aquilo ali porque começou a ficar legal. A música era muito legal, né? A playlist que não era minha, era de Olivia, pá. A playlist não era minha, era de Olivia. Porque, obviamente, eu não preparei playlist. Claro que não. Que playlist? Pra quê? Pra que playlist? Que frescura. Que besteira. Então, eu tava lá escutando a playlist de Olivia, que não era minha, mas... Mariana nasceu o som de Pearl Jam. Não é verdade isso, Mas a playlist não era minha, então aquilo ali começou a se tornar muito legal, muito agradável, de ser vivenciado. A dor não era agradável, não é isso, mas é obviamente que o contexto que eu estava inserido foi muito importante. Gabriela, ao mesmo tempo que ela orquestrava, ela desaparecia do ambiente, então eu não escutava a voz, eu não escutava o toque, eu não escutava o palpite, ela simplesmente se fez presente, estando invisível. Foi incrível o fato disso. Eu acho que isso foi Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tudo que você está falando de Gabi, eu vivi também exatamente desse jeito. Vivi com Lu, né? Nossa doula não foi a mesma. Eu vivi com Lu também. Pra que doula, gente? Doula pra quê? Eu não tinha doula. Eu não tinha doula. Minha doula é Gabriela, que é doula. Lu também era desse jeito. E doutora Késia também. Sabrina também era desse jeito. É tão incrível que eu tinha uma preocupação muito grande. Eu disse, eu não quero 1000 pessoas junto de mim, em cima de mim. E em momento nenhum eu senti isso. Não, elas estavam 100% presentes. Doutora Késia não saiu do meu lado nem um segundo. E ao mesmo tempo que tinha esse respeito pelos espaços, né? É tão importante isso. Demais. Respeito pelo espaço, Marcela, e respeito pelo que você é capaz de fazer naquele momento. Porque você fala a história do exercício físico. Eu não queria fazer exercício físico, mas existe um movimento muito grande do agacha, dança, faz, se posiciona. Então, Gabriela, ao mesmo tempo que ela dizia assim, tu quer fazer isso, quer fazer aquilo, era de um jeito tão sutil, foi muito, esse apoio... Muito respeitoso. Demais. Né? E esse apoio, para mim, foi determinante pra mim também. Na construção de onde eu ia chegar, né? Porque, como você eu disse...
até me perguntou se eu pensei em desistir, não sei o quê. Eu lembro que vários momentos eu olhava pra Gabi e assim, nossos maridos vão ficar morrendo de ciúme disso, né? Mas não tem como não falar dos nossos partos sem falar de Gabi. Vários momentos eu olhava pra Gabi e ela tava com um olhar tão sereno, tão... Eu não sei explicar, que eu olhava pra ela e eu fazia... Eu posso mais, eu consigo mais. O meu parto foi muito rápido. Meu parto foi muito rápido. Então, eu entrei, na verdade, na Partolândia meia-noite e tive Mariana 3 da manhã. Né? Na verdade, até meia-noite eu tava sentindo muita dor, um desconforto. Eu tava tentando entender, porque seu corpo não processa a dor muito rápido. Você sente a primeira vez, e Gabriela falava assim, eu lembro demais, vocês falavam, porque ressignifica a dor. Que ressignifica a dor? Assim, pra mim não fazia sentido. E é verdade. Você sente a primeira dor, e daqui a pouco você acha que você é capaz de mais um pouquinho, e é uma coisa muito intuitiva, porque eu não tinha esse foco, eu não tinha uma meta. Eu sempre disse assim, eu vou fazer o que eu aguentar, o que for. Pra mim era assim, eu era muito respeitosa ao que fosse acontecendo. Eu não ia fazer assim, usar, por exemplo, o vácuo pra mim, naquele momento não era uma opção. Entendeu? Não tinha em mente, pra eu conseguir um parto normal, eu vou usar um vácuo. Não, pra mim não era uma opção. Eu ia fazer pra mim o que eu julgasse para mim importante. E aí, essa foi uma dança. O meu parto, eu olho o meu parto, uma dança. E a gente falou assim, eu não tenho vontade de ter um segundo filho, mas eu tenho vontade de viver aquela experiência novamente, porque aquela experiência foi muito legal. Gente, na hora que a Helena nasceu... Eu já quero isso de novo. Foi. Eu tive isso. Disse, meu Deus, eu quero passar por isso de novo. De novo. Tem como passar e não ter o filho? E não ter o filho, tem como. Alô, Deus, @Deus. Então, assim, aí a gente começa nessa dança, ela começa a orquestrar tudo isso que eu descrevi. E aí, Gabi olha pra mim, ela começa a medir a contração, né? Porque, seu corpo, se você não falar, um dado que Marcela não disse, um relato que Marcela não falou, Marcela não gritava. Já eu urrava, né? Assim, a gente tinha... eu não... Ela não gritava, a forma como ela manifestava a dor era completamente diferente da minha. Eu tava ali urrando, então ela conseguiu marcar minhas contrações sem eu precisar dizer aquilo ali, né? Assim, eu urrei um pouco. Roberto. Calma, não vou contar. E ali, e ao mesmo tempo, assim, a dor me deixou um pouco irritada. Eu preciso dizer assim, eu fiquei muito irritada de estar sentindo dor. Em contrapartida, existia uma euforia por outro lado, porque eu sentia que a dor me aproximava a chegada. A cada dor, a intensidade da dor. E você consegue... aprendi isso, certo? Eu participei de um curso, eu fiz um curso. Eu sou essa. Eu fiz um curso sobre parto e ela dizia isso. Cada dor, Brena Limoel, sei lá. Ela dizia, cada dor tá te aproximando do teu filho. Eu li no Instagram Bora Parir sobre isso. Essa. É Brena. Tá. Exatamente, Bora Parir. Bora Parir. É Brena, exatamente. Eu fiz o curso dela. Aí ela dizia, cada dor, você tá se aproximando do seu filho. Claro, obviamente, que por vários momentos, não pode ser um pouco mais rápido essa aproximação, mas era isso que eu pensava. Mas fazia muito sentido pra mim isso. Essa frase fez muito sentido pra mim, assim. Muito sentido mesmo. E era uma dor horrorosa, mas... Mas era uma dor horrorosa, mas... Tô mais junto. E ao mesmo tempo, por exemplo, porque tem a história da contração, né? Ela tem que ter 1 minuto e etc. Então, a gente acha que a contração com 20, a gente não suporta. Com 30, a gente não suporta. Com 40, quando ela tá com 1 minuto, a contração de 1 minuto... Nossa, eu nem lembrava disso. Horroroso. Tu lembra disso? Horroroso. Meu Deus do céu. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu passava 1 minuto sem respirar. Meu problema não era a dor. Meu problema era que eu fazia, vou morrer de falta de ar! Socorro! Minha gente, até Glauber tá rindo aqui. Eu preciso respirar! Porque eram 60 segundos. O que era uma contração? Porque se não bastasse a contração, eu não conseguia respirar. Aí Gabriela falava assim, vocaliza. Que vocaliza o quê? Então, era o conflito entre tentar sobreviver. Eu não tinha medo de morrer do parto, era de fazer. Meu Deus do céu. Ok,
Gabriela A gente chega. vai ser banido do YouTube, do Spotify, de tudo. Gabriela disse pra mim, vamos pro hospital, vamos. Aí fui no caminho, aquele caminho longo, como a Marcela já descreveu, do carro. Eu dei vários murros no banco do carro. Eu socava. Maurício chegou com os dois olhos. Eu socava. Eu lembro que tava assim, Gabi no banco da frente, porque tinha a cadeirinha de Manu, então tava a cadeirinha de Manu, o Maurício, assim, e eu e Gabi aqui, e eu socava o banco do... Meu Deus! Senhor, me leva! E assim, era uma dor horrível. E meu marido, ele escolheu passar por todos os buracos. Cheguei no hospital. Eu cheguei no hospital andando. Aí o moço correu com a cadeira, assustado. Eu disse, pô, senta aqui, moça. Ela fez, moça, eu vou Era só... pra ser emocionante. Nossa, ela tá chorando. Tá chorando, tanto rindo. Senhora, eu vou fazer um cadastro. Cadastro, minha filha, eu vou morrer. Eu vou parir aqui. A mulher vai sair. Eu tava com muita dor nessa hora, assim. Eu tava muito irritada. Muita dor. Eu dizia, meu Deus. E aí eu fui gritando, meu Deus, Senhor, me leva. Essa menina precisa sair. Alguém tira essa criança daqui de dentro. Rapaz, se a gente não viralizar agora, não viraliza nunca mais. Senhor, me leva, socorro. A mulher prontamente, achando que eu realmente ia parir naquele momento, correu, me tirou, não fez cadastro nenhum, não tinha nome no hospital, entrei como indigente no hospital, subi, entrei, eu preciso de um quarto, alguém arruma um quarto pra mim. Não, senhora, a senhora vai esperar, o que esperar, minha filha? Eu tô me acabando, eu vou morrer. E aí eu entro no quarto, já me arranjo, não ia morrer, corre. Preciso de um chuveiro. Entrei debaixo do chuveiro e dali eu não saí mais. Não, minto. Aí ela diz assim, a gente precisa fazer um exame pra ver a tua dilatação. Eu já tinha 7 centímetros de dilatação, então assim, eu tava com muita dor nessa hora. Eu lembro a minha chegada no hospital e dali, assim, era só conforto para aquela, mais conforto para aquela dor. Chuveiro. E aí eu começo a pedir anestesia. Precisa de anestesia. Eu lembro de uma fala de uma amiga minha, sobre o ciclo de fogo. Eu lembrava disso, assim. A passagem é o pior. Ela dizia assim, pior do que tá, não podia... pior do que tá, não podia ficar. Então, eu dizia, eu não quero sentir a passagem, não quero ver a passagem. Eu lembro demais disso, assim, era... E aí, começou a se aproximar, chuveiro, bola. Não, vamos pra bola, né? Começaram a usar, tentar de outras estratégias. Gabriela seguiu invisível orquestrando isso, junto com a minha médica. A minha médica chegou, só um detalhe muito importante, minha médica tinha 20 dias de parida, assim, eu nunca imaginei que ela pudesse presenciar aquilo ali, assim, eu não me preparei para ela estar lá, eu me preparei para o contrário, né, porque ela tinha um bebê, RN, exato, e aí vai pra bola, pro chuveiro, fica em pé, fica sentada, e aí eu encontrei a melhor posição, sentada no chão, pra parir você tem que levantar, né, então o bebê não passava ali. E aí a médica, eu digo assim, eu preciso de anestesia, eu tô com muita dor. Falta muito, esse bebê falta muito, onde é que ela tá? Faça um toque, eu queria fazer um toque a cada 5 minutos, só que não se faz. E eu lembro que eu pedia muito. Quantos centímetros eu já tenho? E aí começa a minha batalha, assim, a minha médica, muito sutil, assim, ela dizia assim, tá, eu vou chamar anestesista. E aí demorava mais um período. Ele tá chegando, ele tá vindo. E aí, finalmente, tá com quantos centímetros? Com 9. Isso, assim, né, só água, muita água. Eu tava no chuveiro todo esse tempo, já sentada no chão, gemendo de dor. Eu dei um murro na parede e Gabriela olhou pra mim e fez, você vai quebrar a parede do hospital. A parede do hospital da Raiol. E Gabriela fez, ou você quebra a parede do hospital, ou você quebrar a sua mão. Naquele momento eu tava com tanta dor, quebrar a mão. O que era quebrar a mão? O que era quebrar a mão com a dor que você tava sentindo? E aí, Sabrina, tá, Roberta, eu vou chamar de Sabrina, acabou a palhaçada. Chama o anestesista. Chegou o anestesista na sala. Nunca vi um homem tão bonito toda a minha vida. Um anestesista. E eu olhei pra Sabrina e fiz esse homem é muito bonito. Então, foi uma risada geral, porque meu marido tava na sala. E aí, Sabrina olha pra mim e faz assim, ó, Roberta, Mariana tá aqui já. Ela já tá no caminho. Eu tô vendo Mariana e minha bolsa ficou íntegra. Então... Quase que foi empelicada, né? Exatamente. Bolsa ficou íntegra. Então, eu me lembro que ela botava o espelho
E eu via a Mariana vindo e voltando. E a bolsa, ela é furta-cor. Deve ser linda. A bolsa, ela é furta-cor. Eu lembro dessa imagem, assim. Ela tá aqui. Você tem certeza que você quer anestesia agora? Eu disse, pelo amor de Deus, eu não tenho mais força. Aí, assim, nesse momento, assim, entre as risadas, porque o meu parto foi muita risada mesmo. E aí, eu disse, pelo amor de Deus, eu não suporto mais. Eu lembro, eu disse, ela é muito bonita. Eu disse assim, mas eu vou aguentar mais 4 contrações. Se ela não nascer, eu vou querer anestesia. E esse anestesista vai embora. Depois ele volta pra fazer a analgesia. E ele faz a analgesia. Só que Mariana tava 100% já no canal. Então, ele faz a analgesia. Só que eu achava que a analgesia, como Marcela tinha esse relato dela, ela dormiu. Eu fiquei 1 hora descansando. Só que eu não parei de sentir dor. E eu olhava pra Sabrina e fazia, mas não vai passar, não. Eu tinha certeza que a analgesia... É porque, como eu acho, né? Baseada no meu achismo. Como já tava muito... Ela estava já no canal, né? Exatamente. Então, entre a analgesia... tempo não foi 20 minutos. Isso, Exatamente, foram 20 minutos. Não deu tempo. E eu dizia assim, sabe... O meu da anestesia pro nascimento foi mais de 2 horas. O meu foram 20 minutos, exatamente 20 minutos. Eu olhei pra Sabrina e disse assim, você me prometeu que ia passar e não passou. Eu fiquei muito frustrada com isso, porque existia uma expectativa da minha parte, desse parto, de eu ter essa pausa, eu precisava desse fôlego, né? Aliviou, mas não passa. Mas não passa. Mas isso significa que a anestesia foi muito bem dada, viu, Rô? Muito. Inclusive, ela fala sobre isso. Ela fez assim, eu queria ter tido... A minha também foi muito bem dada. Ela disse assim, eu queria ter tido essa oportunidade de ter tido uma analgesia tão bem feita. Minha médica até fala sobre isso. Isso é uma analgesia bem dada. Muito. E eu dizia assim, tem que passar essa dor. E a dor não passava. Mariana já estava encaminhada para chegar. E... Eu recebo a analgesia ao mesmo tempo que ela não passa, mas ela dá um fôlego. Sim. Eu precisava de um fôlego. As minhas forças realmente ali tinham esgotado. Eu não tinha mais pra dar de força, porque começa um esforço muito físico, deixa de ser só um trabalho mental, começa a ser, você vira um bicho, né? Você entende o movimento de como é que o bicho pare, né? Isso. E aí começa... Olha, tá aqui, eu tô vendo ela, a gente tá vendo ela, faz força, e ela ensina, a médica ensina como é que faz a força. E aí ela começa a te posicionar na melhor posição. Me botou na danada de uma banqueta. Nossa, horroroso. Uma banqueta, não, porque a banqueta é uma boa posição. Boa pra quem, gente? Uma banqueta parecia que me rasgou até minha garganta. Meu Deus, eu vou... Não, assim, a banqueta foi uma péssima opção. Deu um pulo da banqueta. Eu também. Né? E aí ela me coloca na cama, em pé. Ela vai me posicionando ali. Eu disse, não, vamos pra cama, que eu acho que é uma boa posição. Eu também me arrumo. Eu só quero receber minha filha bonita, né? E aí eu pintei o cabelo, que eu tava parecendo também. Ela disse, eu nunca vi uma pessoa querer ficar bonita pra parir, ela disse pra mim. Foi a primeira, ela inclusive tirou uma foto minha nesse momento. Eu disse, eu quero pintar o cabelo. Pintei o cabelo, me ajeitei ali pra tentar receber Mariana. E ali começa, ela faz, vamos fazer a força. Vamos aprender a fazer essa força. Porque apesar dela ser inata, existem técnicas que ajudam a, né? E ali foi lindo, assim, porque ela tá a bolsa completamente íntegra. Então, a gente faz a força e ali a gente tem um espelhinho, ela botou o espelho na frente. Tu lembra quanto tempo foi disso possível? 20 minutos. 20 minutos? Eu tomei anestesia 20 minutos depois eu tive Mariana. Meu Deus. 20 minutos, exatamente. E aí ela começa, faz a força é assim. Parece a força de fazer cocô, mas não é a força de fazer cocô. Ela começa a ensinar como é que faz aquilo dali. E ali Eu olhava no espelho, você tá vendo sua filha? Porque quando ela mostrava a Mariana dentro da bolsa, parecia que eu queria pegar a Mariana com a mão, assim, tirar ela dali de dentro. E aí ele começa a força, faz a força, aprende, não é assim, não foi tão bom, foi média. Ela começa a motivar você, né? E aí, de repente, a bolsa estoura. E aí sai, assim, fica só aquele cabelo galego. O que começa... Ela nasceu bem lourinha, não foi? Aparece o cabelo completamente lourinho, né? Foi. Né? Quando ela bebê coroa, e ele começa, coroa, e aí você... Quando coroa, eu enlouqueci. Eu fiquei completamente louca. Eu disse, agora essa menina sai. Agora ela vem, Mariana, vem, filha, vem, bota a música que ela vai vir agora. No próximo. E aí chegou a Mariana. E aí foi a coisa mais emocionante da minha vida, assim, porque... ao mesmo tempo que você tem dor, você se motiva, você tá vendo sua filha chegar, você tá sendo responsável. Eu acho que assim, eu trouxe ela ao mundo, assim, esse meu senso de protagonismo, de falar, eu sou fodona, etc, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas eu sinto de eu ter sido protagonista, essa experiência, porque a cesárea foi incrível, eu recebi, eu lembro Manu quentinha aqui do lado, mas assim, quem foi Alguém fez por você. Alguém fez por mim.
né? E assim, foi uma delícia. Eu lembro do cheiro daquele momento. Eu lembro perfeitamente. Mas naquele momento, eu trouxe Mariana, né? Vai, pega. Meu Deus, ela vai escorregar. E quando eu boto ela aqui, aquela coisa, aí eu disse, a primeira frase que eu digo assim, como ela é quente e pesada. Porque Mariana nasceu com 3,789 kg, um bebê de 3 enorme, um bebezão. Como ela é quente e pesada, né? Aquele bebê fica ali, o mundo acabou tudo. Parece que o mundo, ele para tudo. É para tudo, você não lembra mais de nada, você não lembra quem você só sabe você, o seu bebê, o cheiro, de repente aquele bebê tá no seu peito, mamando, como assim, gente? Ele acabou de sair da barriga, não sabe mais de nada, ele tá ali sugando, e você não quer saber mais de nada, né? E aquela hora de ouro foi incrível ali, que a gente ficou juntas. Quem cortou meu cordão umbilical foi Gabi. Gabi, foi. Meu marido não teve coragem de cortar o cordão umbilical. Assim, meu marido foi uma pessoa incrível, teve comigo. E eu disse a ele, eu lembro que na sexta, Má nasceu Má nasceu, nem lembro. Quinta. Na quinta. Lembro na quarta não, na terça, a gente foi comer guamum. E eu disse pra ele, eu olhei pra ele e fiz, não me deixe desistir, porque eu quero conseguir isso. E aí, ele foi incrível na força, nas decisões, né? Ele foi invisível também. Não foi, ele não apareceu tanto quanto Gabi, quanto a doutora Sabrina, mas assim, ele tava ali o tempo todo. E ele disse assim, não, eu não quero cortar o cordão umbilical, né? Ele não gosta de sangue, mas assim, Gabi foi lá, a doutora Sabrina fez uma oração linda. Então assim, foi muito emocionante, né? E essa questão, como eu disse, assim, eu tive ela de 3 da manhã, quando foi 10 da manhã, eu tava tomada banho, cheirosa, de perna cruzada para receber Manu. E aí eu disse assim, eu consegui aquilo que eu queria. Eu cheguei onde eu queria. E essa sensação não teve preço. Recebi alta com 36 horas, dormi um dia no hospital ainda, né? Fiz 36 horas depois, eu recebi alta na tarde da sexta, eu recebi alta. E Manuela... Acho que foi no sábado. No sábado eu recebi alta, cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, e eu tava sentada num banco, não era da altura de uma cadeira, um pouco mais baixa, sentada brincando de boneca. Então, e eu cheguei onde eu queria. O meu propósito foi alcançado, e eu tive o poder de escolha, de decisão, né? Eu não precisei ler livros, cursos e etc, mas as informações que eu me muni, que a minha médica me deu, das fontes que eu bebi, né? Porque a rede social, graças a Deus, ela é uma fonte de informação também, foram muito importantes. Eu acho, por mais que você tenha dito, né? No seu plano de parto, eu não quero Marcela, Gabriela, não sei o que, tava pé da vida com a gente, porque eu só falava disso, mas o fato, por exemplo, eu tive Helena às 3 e pouco da tarde. Na sexta-feira, às 18 horas, eu tava em casa. Eu não passei nem... porque mamá foi gig, né? Bebê gig, grande para a idade gestacional. Mariana precisou ficar fazendo não foi só insulina. Não foi só isso. Eu mobilizei o hospital inteiro para poder fazer a vacina, os exames, não sei o quê. Sim. Eu implorei, eu disse, pelo amor de Deus, me dê tudo. Eu fui atrás enlouquecidamente pra gente poder liberar. Quando vocês entraram na minha casa, você lembra disso? Vocês entraram na minha casa no sábado de manhã, às 8 horas. Manu olhou pra mim e fez, tia Mamá. Eu peguei ela no colo. Nunca vou esquecer. Aí, eu tenho certeza absoluta que isso aí ficou na sua cabeça. Com certeza absoluta. Porque você vê, né, a pessoa com aquela recuperação. Nunca vou esquecer, assim, a disposição. É totalmente disposição é completamente diferente. E essa possibilidade, assim, Marcela, de eu poder fazer pela mais velha e pela mais nova ao mesmo tempo. Isso. De poder. Que uma cirurgia eu não poderia, né? Então, assim, não só, obviamente, a relação custo-benefício que tem pro bebê, que são milhares. São muitas. Não dá pra não considerar isso. Não dá pra não validar. Mas o que eu queria, na verdade, era estar bem. E uma cirurgia, por mais bem sucedida que ela seja... É uma cirurgia. É uma cirurgia. E outra coisa, não podemos desconsiderar que a cesárea é uma cirurgia de médio porte. Na cesárea, existe uma perda gigante de sangue. São cortadas várias camadas. 7 camadas. É uma cirurgia de médio porte. Isso. Então, assim, a gente não pode desconsiderar isso. Mas a informação. A gente tá estourando muito no nosso tempo.
eu queria muito, muito repetir o que já foi falado no início. Esse aqui não é um episódio pra gente ditar regras, pra gente dizer, isso é melhor, isso é pior, ou sou mais mãe, sou menos mãe. Não, pelo contrário, a gente tem experiências, juntando aqui, são 5 partos completamente diferentes um do outro. Com a valia. Todos muito especiais, todos muito maravilhosos. Mas é tão legal falar, né? Porque, infelizmente, quando relatos de parto normais, vaginais, ainda precisam, né, desse destaque para poder a gente disseminar mais essa informação. A gente precisa refletir sobre isso, sobre essa cultura cesarista. Gente, não é errado ter cesárea, não é isso. É a gente pensar fora da nossa caixa, pensar diferente. Sobre o teu poder de escolha. Isso. Acho que é o mais... Vamos se colocar, não tem cesárea, não tem normal porque alguém te falou. Pensa sobre isso, se coloca como protagonista. O que é bom pra você. Se coloca como protagonista da tua história. Não deixa que médico, família, marido, outras pessoas sejam responsáveis por esse momento. Eu garanto, e eu tenho certeza que a Roberta também, você dá vida ao seu filho ali naquele momento, você ser responsável por aquilo ali, é uma experiência incrível. Nada vai substituir aquilo. E é isso. É isso. Vamos se informar, vamos se empoderar. Nós, mulheres, temos que ser protagonistas da nossa história. E essa é a mensagem do dia. Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, tem tanta coisa que a pessoa vai, né, lembrando. Ai, meu Deus, eu esqueci de falar. Comenta, manda direct que a gente responde, que a gente fala. E a gente tá devendo um vídeo no YouTube, né? Isso. A gente tava devendo esse vídeo pra poder... Como é que a gente pode dizer? Ilustrar. Perfeito. A palavra é essa. Ilustrar esse momento, esses 5 momentos. A gente vai postar. Esses 5 momentos que foram tão especiais. Não, 5 não, porque eu não tenho vídeo, nada dos meninos, não. Meus filhos são velhos. Pra gente ilustrar esse momento que é tão cheio de significados, e independente da vida de parto, eu acho que é o momento mais importante da vida de uma mulher que decide ter filhos. Isso. Né? Uma mulher que decide que toma essa decisão de ter filhos. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi incrível. Mais uma vez. Estouramos o tempo para variar. Porém, Glaucia, obrigada. Sempre incrível estar aqui. E até a próxima semana. Pauta.aberta podcast. Segue lá. Curte. Compartilha. É importante pra gente. Vamos ajudar esse projeto. YouTube, Spotify, Instagram. Pauta Aberta Podcast. Né? Sigam a gente. E até a próxima. Tchau.